Senhor, nós nos abrimos a Ti nessa manhã. Nos achegamos a Ti porque Tu és a fonte da vida. Tu és o Senhor nosso Deus. Nós queremos ouvir a Sua voz. Senhor, vem abrir os nossos olhos. Vem abrir aquilo que está no Seu coração. Aquilo que estava no Seu coração quando o Senhor criou o homem. Quando o Senhor instituiu a primeira família. A Sua esperança, o Seu desejo para cada um de nós. Senhor, nessa manhã, fala conosco. Nós queremos conhecer aquilo que está no Seu coração. Não queremos viver sem rumo. Não queremos viver uma vida qualquer. Senhor, nós queremos conhecer o Seu propósito, conhecer a Sua vontade. Não somente para cada um de nós individualmente, mas para nossas casas, para os nossos filhos, para os nossos pais. Senhor, lava-nos com o Seu precioso sangue. Precisamos tanto de Ti. Vem ajustar o nosso viver. Oh, abra os nossos olhos. Faz-nos ver, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Continuando a comunhão sobre os vários aspectos do nosso viver, dentro do anseio que os irmãos demonstraram nas perguntas que foram colocados na caixa de oferta alguns meses antes, nós vamos hoje abordar a nossa vida familiar no aspecto do relacionamento entre pais e filhos. É muito importante o Senhor abrir os nossos olhos, para que nós possamos ver como Deus vê, e o que Deus espera, aquilo que Deus tinha no seu coração para os filhos, aquilo que Deus tinha no coração para os pais. Deus deseja realmente ajustar a nossa vida de acordo com o seu propósito. Por isso é algo tão importante. É importante nós estarmos abertos para o Senhor, e é muito importante nós deixarmos agora de lado tudo que nós sabemos, tudo que nós temos de conceito a esse respeito, e de uma maneira aberta receber a revelação da palavra de Deus. Nós queremos estar livres da vã maneira de vida que nossos pais nos legaram. Nós queremos estar livres da maneira mundana de ver as coisas. Nós queremos ver segundo o propósito de Deus. Vamos ler juntos Gênesis capítulo 1, versículo 28. Vamos ler juntos com o espírito forte, para tocarmos na vida que há na palavra. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Vamos ler. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que rasteja pela terra. Amém. Deus havia criado o homem à sua imagem e semelhança, havia criado o homem e a mulher, e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e dominai. Então, irmãos, nós podemos ver algo, que desde o início, no plano de Deus, quando Deus criou o homem e a mulher, Deus tinha um desejo, que eles pudessem ter filhos, que eles pudessem se multiplicar e encher a terra. Havia uma das perguntas colocadas ali na caixa, que era a seguinte: devemos ou não devemos ter filhos?
eu creio que esse versículo responde: Deus criou homem e mulher, e os abençoou para eles serem fecundos e multiplicarem. Isso faz parte da experiência completa de um ser humano. Se nós não temos filhos, a nossa experiência humana fica limitada. Ter um filho, ter filhos, completa a nossa humanidade e completa também o propósito de Deus em nossas vidas. Irmãos, o que nós vamos abordar hoje vai ser baseado mais em princípios. Na próxima comunhão nós vamos entrar em muitos aspectos práticos e problemas, mas hoje nós vamos compartilhar princípios estes que, ao conhecermos, ao termos revelação, nós teremos muitos problemas resolvidos. Então, irmãos, nós podemos ver, Deus disse: sede fecundos, multiplicai-vos. Deus deseja que a vida se multiplique. Então Deus deseja que você tenha filhos. Essa experiência vai completar a sua humanidade. Também vai cumprir aquele propósito de Deus. Então, essa visão os pais precisam ter e os filhos precisam ter. Os filhos devem estar claros de que vocês nasceram para cumprir um propósito de Deus. O que Deus queria? Deus queria encher a terra. Encher a terra com homens. Mas que tipo de homens? Não qualquer tipo, mas homem que contém a sua vida. Esse é o propósito de Deus. Encher a terra. E esse encher a terra iria sujeitar a terra, porque a terra estava nas mãos do inimigo de Deus. Agora, onde houvesse um homem, ali estaria o reino de Deus. Onde estivesse um homem com a vida de Deus, ali estaria Deus, ali estaria o reino de Deus. E dessa maneira, o homem iria sujeitar a terra e dominá-la. Então, nós temos que ter uma visão que é a visão de Deus. Primeiro, os nossos filhos estão ligados à bênção de Deus. Nunca encare o seu filho como um problema. Se é um problema, é porque Satanás entrou. A questão é expulsar Satanás. A questão que nós precisamos ver é que nossos filhos estão ligados à bênção de Deus. E eles têm uma função: encher a terra, sujeitar e dominar. Sujeitar quer dizer o quê? Tem algo que está aqui fora do controle, fora do governo. Há algo cheio de rebelião. E a nossa presença vai fazer com que essas coisas estejam sujeitas, subjugadas. E sujeitar é você impor-se. E dominar é para continuar esse domínio, esse reino. Então, o primeiro ponto que nós devemos ter para nossos filhos, a esperança que nós devemos ter neles, antes de tudo, é que sejam pessoas cheias de Deus, que possam sujeitar a terra e dominá-la.
Qual é o sonho que você tem para os seus filhos? Qual é o futuro que você espera dos seus filhos? Que tenha muito dinheiro? Que seja alguém cheio de poder do mundo? De que adianta ter tudo isso e ser escravo de Satanás? E ser escravo do dinheiro? E ser escravo do mundo? Que adianta isso? Nós, como pais, o primeiro desejo deve ser o desejo que Deus tem. Perguntar a Deus: Deus, o que é que você quer dele? O que você quer dos filhos? O que você espera dos filhos? É isso eu também, o que eu quero e que eu espero. Essa é a visão que nós devemos ter. É claro que como seres humanos, nós temos anseios, temos esperanças. Mas esses nossos anseios e esperanças nunca devem estar desvinculados da esperança e do anseio de Deus. Nosso desejo para os nossos filhos devem ser de que sejam pessoas cheias de Deus, que possam sujeitar e dominar a terra. Quero falar uma coisa para os filhos. Se você tiver uma vida na presença de Deus, se você tiver um viver diante de Deus, para o propósito de Deus, isso é o que trará a felicidade. Se você tem um bom emprego, um emprego que ganha muito dinheiro, ou um emprego que ganha pouco dinheiro, isso não interessa, isso é secundário. De que adianta ganhar muito dinheiro e amar o mundo? Certo? E estar no mundo. O mais importante é que Deus veja e se alegre. Isso é muito bom. Você está na minha bênção. Esse é o caminho, essa é a linha da bênção de Deus. E essa é a visão que nós precisamos ter. Nossos filhos estão ligados à bênção de Deus, e que o destino deles é sujeitar a terra e dominar. Sejam pessoas cheias da vida de Deus. Mas o grande problema é que o pecado entrou. O homem caiu. E quando o pecado entrou, aí os problemas começaram a surgir. Quando o pecado entrou, isso trouxe a nós o sofrimento. Então, essa questão da família, que era uma bênção e que é uma bênção, a isso foi acrescentado algo. Gênesis capítulo 3, versículo 16. Vamos ler juntos essa porção. Gênesis capítulo 3, versículo 16. Vamos ler. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Aqui fala sobre os sofrimentos da gravidez e as dores do parto. Essa questão do sofrimento da gravidez e a questão das dores do parto
fisicamente está na mulher, mas, num sentido não físico, isso está sobre os pais. Em todos os aspectos da vida dos filhos. Quando os filhos, por exemplo, estão começando a estudar, começa uma gravidez nos pais, que é a preocupação até se formar. Não é? E tem as dores do parto, quando precisa surgir algo na vida do seu filho. Muitas vezes isso traz um sofrimento e traz preocupação. Não é assim? Há tantas preocupações. Preocupações com seus filhos. Quando o filho nasce, você diz: e agora? O que vai ser dele? Vai começar a estudar? Em que escola deve estudar? Fica doente? Os pais ficam mais doentes do que o filho. Não é assim? O filho está com febre física, e os pais com febre psicológica. É ou não é assim? Quando nós vemos nossos filhos sofrerem, quando há um projeto, então essa questão da gravidez e essa questão de dor de parto é uma coisa que não só acompanha fisicamente, mas também acompanha psicologicamente. Por quê? Porque o pecado entrou. O mundo já não é mais um mundo antes do pecado. Antes do pecado, tudo estava na mão de Deus. Não havia esse sofrimento. Mas quando o pecado entrou, o homem se afastou de Deus. E quando nós nos afastamos de Deus, começa todo o nosso sofrimento. E isso é alguma coisa que Deus determinou para o homem. Então nossos filhos entram na escola, começa a gravidez. E aí vai, ano após ano, ano após ano, ano após ano, até o dia da formatura. Se formou. Mas daí começa outra gravidez, o emprego do filho. E aí começa de novo. Aí conseguiu um bom emprego. Daí vem, é o casamento do filho. Com quem vai casar? E aí, gravidez de novo. Casou! Opa! Agora estão vindo os netos. Gravidez de novo. Não é assim, irmãos? Multiplicarei sobre modo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos. Isso não é alguma coisa somente física. Isto é algo também psicológico. A preocupação. Já na gravidez os pais já ficam preocupados, né? Quero que corra uma gravidez tranquila. Senhor, que nasça perfeito, não é assim? Toda essa preocupação, e vai aproximando o dia do parto, aquela preocupação toda. Isso é para nós nos voltarmos a Deus. Só há uma maneira de você ficar aliviado de toda essa situação, que é mergulhar em Deus, descansar em Deus, ser um com Deus. Só há essa maneira. No capítulo 4 de Gênesis, nós temos a história de Caim e Abel. Nós vimos então o sofrimento gerado naquela
situação. Agora vamos ler Gênesis capítulo 4, versículo 26. Vamos ler juntos com espírito forte. Vamos ler. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Quando surge o filho, nós conseguimos ver a fragilidade da vida humana. Quando nós estamos sozinhos, nós não sentimos que a vida é tão frágil. Você se acha forte, está doente, se ali resiste, está com febre, está trabalhando, né? Mas quando nasce o filho, você vê a fragilidade da vida humana. E aí, daí se começou a invocar o nome do Senhor. Sabe, os nossos filhos nos ajudam muito nesse sentido, a invocar o nome do Senhor. Graças a Deus. Quanto mais filhos, mais devemos invocar. Isso é uma salvação para nós, não é? Salvação para nós. Nós podemos nos unir ao Senhor e ser aliviado desse fardo que é essa preocupação. Ser um com o Senhor. Se você tem 5 filhos, o primeiro diz, eu vou viajar. Daí você começa a ficar preocupado com a viagem. Daí o segundo diz, eu também vou viajar, é para outro lugar. Daí você fica, puxa, 2 preocupações. Terceiro também diz, eu vou viajar. Puxa, 3 preocupações. 4 diz, eu vou viajar também. E outro diz, eu vou viajar. 5 preocupações. Oh Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, começamos a invocar o nome do Senhor, porque vemos a fragilidade da vida, e ainda mais, nós conseguimos ver que a vida deles não está nas nossas mãos. O que nós podemos fazer por eles? O nosso cuidado, a nossa atenção é limitada. Podemos somente estar com eles em certos lugares e durante um certo período de tempo. Depois disso, não está mais nas nossas mãos. Quem vai cuidar deles? Nós gostaríamos que tivessem sempre à nossa volta, mas isso não é possível. À medida que os filhos vão formando, vão embora. É que nem passarinho, bate asa e voa. Sai do ninho. E aí, quem vai cuidar? Quem vai cuidar? Aí nós vemos que a nossa única esperança é levar nossos filhos a conhecer o Senhor. Quem vai cuidar? O Senhor vai cuidar. Nós precisamos ver que por meio dos filhos nós conhecemos a fragilidade do homem. E nessa fragilidade nós precisamos tanto de Deus. Precisamos tanto de Deus. O desejo de Deus é que nossos filhos se tornem homens com sua vida. E que o Senhor se torne Pai deles. O homem, ao ver a fragilidade da vida humana, deu o nome, então, Sete deu o nome de Enos para o seu filho. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Isto é um grande passo. Não saber
Educar e cuidar os filhos é um grande passo, porque nos faz depender totalmente de Deus. Aí nós temos Gênesis capítulo 5. Vamos ler Gênesis capítulo 5, versículos 1 até 8. Gênesis capítulo 5, versículos 1 até 8. Vamos ler juntos esse versículo. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou, e os abençoou, e lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos, e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos, e teve filhos e filhas. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos, e morreu. Sete viveu 105 anos, e gerou a Enos. Depois que gerou a Enos, viveu Sete 807 anos, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos, e morreu. Essa porção de Gênesis capítulo 5 é uma porção muito preciosa. Eu encorajo os irmãos a lerem a mensagem 26 do estudo Vida de Gênesis. É uma mensagem maravilhosa, e dessa mensagem eu extraí alguns pontos que eu quero compartilhar com os irmãos sobre essa porção. Nessa porção nós podemos ver algo das pessoas citadas nessa descendência de Adão. Vamos pegar o versículo 6, diz assim: Sete viveu 105 anos. Aqui diz ele, viveu. Daí diz, e gerou a Enos. Depois que gerou Enos, viveu Sete 807 anos, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos, e morreu. Nós temos aqui, viveu, gerou, viveu, teve filhos e filhas, e morreu. Essa é a característica de toda essa porção, com exceção de uma pessoa. Aliás, com exceção de duas pessoas no capítulo 5. Aqui não fala de nenhuma obra da vida deles. Simplesmente viveu, gerou, viveu, teve filhos e morreu. Isto é o que? Eles tiveram um viver diante de Deus. Os seus anos foram contados. Ele viveu, gerou, viveu, teve filhos e filhas, e morreu. Morreu por quê? Porque o pecado tinha entrado no mundo. Se nós fizermos essa comparação de Gênesis 5 com Lucas, Lucas capítulo 3, versículo 23, que mostra a genealogia de Jesus Cristo, nós vemos aqui o nome de todas essas pessoas, a questão de que ele teve filhos, mas aqui não tem a palavra morreu.
Mas essa genealogia de Jesus, em Lucas 3:38, diz: Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, e este filho de Adão, filho de Deus. Esta foi a genealogia de Jesus Cristo. A questão é o seguinte: a nossa vida, a nossa genealogia, deve ser uma vida, uma genealogia para trazer Cristo. Se nós somos pessoas que vivem para Deus, nós somos aqueles cujo viver vai trazer o Senhor de volta. Não é? A Bíblia registra a vida daqueles que trouxeram Cristo pela primeira vez. Mas hoje está sendo escrita uma genealogia daqueles que vão trazer Cristo pela segunda vez. A questão é, o seu nome está ou não nessa genealogia? A sua família está ou não nessa genealogia? Você deseja que sua família esteja nessa genealogia? É de geração em geração até Cristo voltar. Se o pecado não tivesse entrado, a genealogia em Gênesis 5 não teria aquela parte e morreu, né? Não teria parte e morreu. Nós que somos do Senhor, na nossa genealogia, se o Senhor tardar, vai estar escrito: e dormiu. E dormiu. Mas o que nós devemos ver? Que a morte, né, ela tem 3 aspectos de aplicações. O primeiro é no nosso dia a dia, quando nós aplicamos espiritualmente, e também a morte atua em nós, nos faz débeis, nos faz fracos espiritualmente. O segundo aspecto é quando realmente a morte física. E o terceiro aspecto é a segunda morte. A segunda morte, nós lá não temos parte, tá certo? Nós estamos livres porque cremos no Senhor. Fomos salvos da segunda morte. E da morte física, nós vamos dormir. Mas existe algo que é a morte que atua por causa do pecado, por causa da natureza de Satanás. Há uma maneira de mudar isso, de não constar e morreu. Isso está na 7ª geração com Enoque. Enoque não morreu, ele foi arrebatado. Então, no meio de muitas genealogias, no meio do registro, nós temos aqui o registro de alguém que teve filhos, que gerou, teve filhos, viveu e não morreu, foi arrebatado. Vamos ler Gênesis capítulo 5, versículos 22 a 24. Vamos ler com espírito forte. Espero que por meio desses versículos o Senhor nos impressione profundamente. Com todos esses versículos que nós lemos, nós podemos ver a esperança que Deus tem em nós e em nossos filhos. Vamos ler 22
a 24. Aliás, 21 a 24, tá? Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Amém. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Depois que ele teve esse seu primeiro filho, algo mudou na vida dele. Ele viu a fragilidade da vida humana. Ele recebeu uma revelação. Porque esse nome Metusalém é: quando morrer, será enviado. Isso quer dizer, ele estava claro que viria o dilúvio, que Deus viria julgar esse mundo impiedoso. Quando Metusalém morresse, viria o julgamento de Deus. Ele era alguém que estava claro sobre o destino dessa terra, que nessa terra nada havia, que Deus iria julgar essa terra. E ele foi alguém que colocou toda a esperança dele em Deus, e ele passou a andar com Deus. Andar com Deus. Esse é o segredo de ser liberto da morte. A morte é algo que todos os dias está ao nosso redor, tentando nos subjugar, tentando incutir o seu veneno em nós, seja em casa, seja no trabalho, em qualquer lugar. A morte está sempre nos rondando. Quer nos causar dano espiritualmente, psicologicamente, em todos os aspectos, e até fisicamente. Se nós temos visão, sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos andar com Deus. Andar com Deus todos os dias. Quando olhamos para os nossos filhos, qual será o futuro deles? Sabe? O que nós podemos fazer? A melhor coisa que nós podemos fazer para os nossos filhos é andar com Deus. Porque o nosso andar com Deus fará com que eles sejam guardados. Eles verão um exemplo. Eles verão um viver. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos, teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus. Enoque andou com Deus 300 anos, dia e noite. Sabe, andar com Deus é andar para cima. Nosso desejo deve ser: eu quero andar com Deus. E não pedir para que Deus ande comigo. Isso é diferente. Quando eu ando com Deus, eu sigo a Deus. Quando Deus anda comigo, Deus me segue. Muitas pessoas dizem: Deus ande comigo. Querem que Deus os siga para guardá-los, para protegê-los. Mas eles é que tomam a dianteira.
Você quer que Deus ande com você ou você quer andar com Deus? Você quer que Deus ande com sua família ou a sua família ande com Deus? Quem está na frente? O invocar o nome do Senhor é precioso. Para quê? Para nos levar a andar com Deus. Não é invocar por invocar. Não é invocar como simplesmente uma prática, mas invocar para andar com Deus. Andamos com Deus porque nós vemos que esse mundo não tem esperança. A nossa esperança não está nesse mundo. E levamos nossos filhos a colocar a esperança em Deus, nesse Deus vivo que nós cremos. E não colocar esperança nesse mundo. Andar com Deus nos faz tomar a cruz e negar a nós mesmos. Mas esse andar nos leva cada dia mais perto de Deus. Até o momento de sermos tomados e arrebatados. Aí, na genealogia, daí não consta e morreu. Vai constar e foi tomado e foi arrebatado. Na genealogia da segunda vinda de Cristo, como estará o seu nome? Como estará a sua família? Você quer que sua família esteja nessa genealogia? Hoje as portas estão abertas. E também essa pergunta é para os nossos filhos. Vocês também estarão formando famílias dentro de poucos anos. Muitos já formaram nesses últimos anos. Que seja de geração em geração, até a volta de Cristo. E nela não conste e morreu. E conste foi tomado, foi arrebatado. Deus o tomou para si. Por quê? Andou com Deus. Melhor maneira de guardarmos nossos filhos é andar com Deus. Olha só, Gênesis 5, versículos 28 e 29. Vamos ler juntos. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nessa terra que o Senhor abençoou. Lameque, quando gerou Noé, e ele estava muito claro que essa terra era uma terra amaldiçoada, por causa da impiedade das pessoas que viviam naquela época. Mas ali estava alguém, Noé, que foi um consolo. Sabe o que Deus espera de sua família? Consolo. Deus olhando para a terra
ele tem um sentimento, mas ao olhar para a sua família, que ele possa ter consolo. Nós somos aqui em muitas famílias. Eu sei que em muitas famílias há problemas. Mas essa não é a nossa porção. A nossa porção é, pelo fato de termos Cristo, pelo fato de termos a visão do propósito eterno de Deus, a nossa família deve ser uma família cheia de esperança, consolo e descanso. Essa é a nossa porção. Devemos lutar por essa porção e rejeitar a mentira de Satanás de que a sua família não tem jeito. Tem jeito. Porque Deus está vivo. O que é necessário é que nós andemos com Deus. Basta andar com Deus para ver se tem ou não tem jeito. Anda com Deus para ver se tem ou não tem jeito. Isso vale para todos os aspectos da nossa vida. Os pais esperam algo dos filhos, mas os filhos também esperam algo para o seu próprio futuro. Seja no estudo, seja no trabalho, seja no casamento, a resposta para tudo isso é andar com Deus. Hebreus capítulo 11. Versículos 5 e 6. Não foi achado, porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Aqui diz, pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte. Se nós andamos com Deus, nós não vemos a morte. E aí, é muito interessante que logo depois de falar Enoque, no versículo 6, ele entra com um comentário. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Enoque foi alguém que viveu pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, creia que Ele é. Creia que Ele é. Sabe? Enoque tinha uma característica. Ele cria que Deus é. Qual será o futuro dos nossos filhos? Eu não sei, mas eu sei uma coisa: Deus é. Filhos, eu não sei o futuro de vocês. Vocês também devem estar fazendo as perguntas: que será do meu futuro? Deus é. Esta é a resposta. Certo? Deus é. É necessário que aquele que se aproxima de Deus
creia que Ele é. Não é só uma questão de aproximar de Deus, mas aproximar de Deus, crer que Ele é. Se nós ficarmos preocupados dia e noite com o futuro deles, nós vamos morrer doidos. Nossos filhos são, mas muito mais que nossos filhos, eles são filhos de Deus. Nós somos pais, mas existe um pai que é melhor do que nós, que é Deus. Nós devemos crer que Ele é. E não somente crer que Ele é, mas Ele é galardoador dos que o buscam. Isso é, quem o busca recebe galardão. Agora, se não busca, realmente podemos ficar preocupados. Mas se busca, Ele é galardoador dos que o buscam. Nunca alguém que buscou a Deus ficou de mãos vazias. Nunca. Jovens, vocês estão preocupados com o seu futuro? Que curso eu vou fazer? Eu vou passar no vestibular? Que trabalho eu vou conseguir? Com quem eu vou casar? A resposta é: Deus é galardoador dos que o buscam. É isso aí. O que vai ser de você? Eu só sei de duas coisas. Ele é, e é galardoador dos que o buscam. Ponto final. Descansar neste fato. Vê como é que é a vida, né? Os pais ficam preocupados com os filhos. Vai fazer vestibular, daí começa a gravidez. Daí passou no vestibular, deu à luz, né? Mas daí começa outra gravidez. Por quê? Passou no vestibular lá numa faculdade longe, vai ter que sair de casa. Começa uma outra preocupação, né? É assim. Quer que passe? Quer. Mas depois que passar fica triste. Por quê? Porque vai embora. A resposta é: Deus é e é galardoador dos que o buscam. Quando entra em contato telefônico com os filhos, a principal preocupação é: você está buscando o Senhor? Essa deve ser a principal pergunta. Você está buscando o Senhor? Se está buscando, então você fica tranquilo. Deus é galardoador dos que o buscam. Esse versículo é realmente muito bom. Eu falo isso aí, irmãos, porque eu fico preocupado que nem vocês, viu? Com meu filho que está fora, com minha filha quando vai viajar. Então eu falo de experiência própria. Como é bom esses versículos para me salvar. Nós todos somos iguais. Agora vamos ler Gênesis capítulo 6, versículos 8 a 10. Gênesis capítulo 6, versículos 8 a 10. Vamos ler. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Noé andava com Deus. Viu que beleza? Ele andava com Deus. E por
que ele andava com Deus, realmente no meio daquela geração, Deus se manifestou a ele para salvar a ele, para que ele fosse aquele que pregasse a justiça, a salvação às pessoas. Mas as pessoas daquela época não queriam ouvir nada disso, porque ele estava fazendo uma loucura que era construir a arca, e que até hoje também, hoje quando vivemos a vida da igreja, que é uma vida nessa arca, as pessoas nos acham loucas, mas nós sabemos o que nós estamos fazendo. Agora vamos ler Gênesis capítulo 7, versículo 1. Irmãos, eu quero que os irmãos leiam esse versículo com muita atenção e com o espírito bastante forte. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. Vamos orar e ler, um minutinho, orar e ler esse versículo 1, tá? Agora vamos ler capítulo 7, versículo 13. Vamos ler com o espírito forte. Nesse mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos, Sem, Cã e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Amém? Nesse mesmo dia. Nesse mesmo dia, vamos ler, orar e ler agora esse versículo 13, tá? Rapidinho, um minuto. Nesse mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos Sem, Cã e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Eu quero dar uma palavra, que é realmente a palavra do Senhor para todas as famílias da igreja Uberaba. Entra na arca, tu e toda a tua casa. Entra hoje. Entra hoje. Nesse mesmo dia. Não espere. Deus está dando uma chance de um novo começo. Uma salvação para toda a família, para nós e nossos filhos. Entra na arca, tu
e toda a tua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio desta geração. Hoje é o dia da salvação. Talvez haja desentendimento entre marido, mulher, pais e filhos. É o momento de jogar tudo fora e entrar na arca. Noé e sua família entrou. Veio o dilúvio. Cessou o dilúvio. Vamos ler Gênesis capítulo 8, versículos 13 a 16. Vamos ler juntos. Sucedeu que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. E aos 27 dias do segundo mês, a terra estava seca. Então disse Deus a Noé: sai da arca, e contigo tua mulher, vamos entrar na arca. Até o dia, quando o Senhor voltar, o Senhor falar para nós: sai da arca. Vem ver o que eu preparei para vocês. Não saia nunca antes de Deus mandar. Capítulo 8, versículo 18. Vamos ler juntos. Saiu, pois, Noé com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Aquela família saiu inteirinha. Irmãos, qual é a nossa proteção? É a arca. Por um lado é Cristo, por outro lado é a vida da igreja. E é assim que nós devemos prosseguir. Ainda nós temos muitas coisas para falar. Nós vamos continuar daqui a 2 semanas. Próximo final de semana eu vou estar na região de Rio Preto, mas na outra semana nós vamos estar em Uberaba. Daí domingo nós vamos continuar essa palavra. Gostaria de, então, que nós tivéssemos um pouco de comunhão em pequenos grupos. Depois vamos usar uns 15 minutos. Depois 15 minutos também para os irmãos virem aqui na frente e darem algum testemunho. Rapidinho, está bem? Vamos então ter um pouco de comunhão em pequenos grupos, 15 minutos, depois mais 15 minutos, né, de irmãos vindo aqui na frente e compartilhar. Está bem? Jesus é o Senhor.